E aí, pessoal, então, vou começar. Eu vou, enfim, a Caterina e a Catarina me chamaram para falar um pouquinho sobre SEM, né, como o pessoal fala, equações estruturadas, coisas assim. E não é exatamente, assim, mega minha parte de especialidade, mas é algo que eu venho fazendo há algum tempo também já e trabalhado, porque ele é muito útil para muitas coisas quando a gente começa a pensar em psicologia cognitiva, neurociência cognitiva, que a gente adiciona, né, muitas variáveis, e a gente quer ver, por exemplo, o poder de uma variável latente sobre outra variável latente. E se vocês não sabem o que é isso, tá tudo bem, a gente já fala sobre isso. Mas a ideia é ser meio hands-on aqui, então o que eu vou pedir para vocês? Vocês estão com R abaixado, bonitinho, tudo certo? Legal. Sim. O que eu vou pedir para vocês? Eu não sei se vocês fazem isso já normalmente, mas uma boa prática é sempre que vocês forem fazer, né, uma aula ou não necessariamente uma aula, né, um curso, alguma coisa, um projeto, você cria um novo projeto. Então, aqui na direita de vocês, provavelmente vai ter esse botãozinho azul. Vocês clicam em New Project, e aí vocês vão criar um novo projeto. E aí vocês criam aqui em New Directory, New Project, é sempre a primeira parte ali. E aí vocês têm que dar um nome bonitinho. Eu dei, por exemplo, gelk.aula.100, mas vocês fiquem à vontade para fazer o que vocês quiserem. E aí vocês criam um projeto, e aí vai abrir uma página exatamente igual à minha, ou muito próximo disso. Então, se vocês forem fazer acompanhando passo a passo, façam isso, por favor. E aí, dentro desse ambiente que a gente criou, né, eu adicionei, então eu fui lá no meus documentos, etc. Aí eu tenho uma página chamada Projetos R, e dentro dela eu achei a gelk.aula.100, que a gente criou. E aí eu joguei lá, basicamente, aqueles dois arquivos que eu acho que a Catarina mandou para vocês, que é o dicionário.txt e o Warland 5.csv. Então, algo bem prático, assim, bem fácil. E aí a gente já tem basicamente tudo que a gente precisa para começar a se divertir um pouco. Se alguém tiver qualquer dificuldade com isso, vocês me avisam, a gente dá um passo para trás e tenta resolver. Legal. Bom, eu vou tentar mostrar algumas coisas para vocês nisso aqui, então deixa eu só ver como que eu jogo vocês para eu conseguir ver caso vocês falem alguma coisa. Abrir Picture. Legal, funcionou. Deixa eu tirar minha apresentação agora. Show de bola. Se vocês tiverem qualquer dúvida, ou, enfim, problemas, etc., me avisem. Legal, então, como que a gente começa normalmente? Então, eu tento fazer, né, um código minimamente reprodutível, depois uma coisa assim. Então, normalmente, Ctrl+Shift+N, e você vai abrir um script. Então, normalmente, esse é o primeiro passo que eu faço. Por favor, pode falar. Tem como você aumentar a fonte um pouquinho? Tem, Acho que claro. tá um pouco pequeno. Tá bom assim? Tá, pode até ser um menor, se for mais confortável para você. Para mim, não. Aqui tá ótimo. Legal. Então, eu sempre carrego um pacote que eu pedi para vocês baixarem, que chama Tidyverse. Eu não sei se vocês estão acostumados com ele, né, mas ele deixa a linguagem do R muito mais fácil da gente interpretar. Então, eu sempre uso ele, né? Para quem não tem ele, vocês podem ir no console e aí vocês escrevem style.package entre parênteses Tidyverse. Mas, enfim, vai demorar um pouco, mas a ideia é meio que essa. E aí, quando a gente carrega ele, né, ele vai dar uma mensagenzinha aqui falando que, enfim, carregou, etc. É bacana. E aí, vocês podem criar um objeto. Eu não vou entrar muito nessas questões do R em si, eu vou tentar ir mais para a questão do sem, mas se a gente tiver alguma dificuldade técnica após do R, vocês me avisem, aí a gente tenta trabalhar com isso também. Legal, então, normalmente eu crio um objeto chamado data, aí eu uso o read CSV. Se eu não me engano, o nosso dado é CSV, não CSV2. E aí a gente abre aspas e jogamos Warland e vamos ver, não é o CSV, é CSV2, então em vez do 1. Legal. E aí a gente vê que a gente tem esse objeto, né, com 500 participantes e 9 variáveis. No dicionário, se a gente clica nele, ele vai abrir aqui, basicamente, o que a gente estava falando, né, sobre as variáveis. Então, só para a gente entender o que a gente vai estar trabalhando hoje, né.
a ideia do equações estruturadas, né, do SEM, etc., Structure Equation Models, etc., né, é basicamente a gente conseguir fazer modelos complexos que contêm diversas variáveis e a gente conseguir ver o efeito delas interagindo entre si. E isso pode ser feito de diversas maneiras, mas o SEM é um dos jeitos mais, eu acho, visuais, e ele conta uma coisa pela outra. Então, se a gente tem, por exemplo, muitas variáveis, ele vai pesar uma pela outra. Então, é bastante interessante esse ponto. Normalmente, né, a gente precisa de bastante participantes para conseguir ter uma análise boa, né? Então, aqui a gente está trabalhando com 500, mais ou menos. Mas a ideia é meio que a gente sempre consiga, enfim, fazer isso. E aí, o que o SEM faz? Então, a Catarina falou para mim que vocês já trabalharam um pouco com questão de CFA, né? Então, análises confirmatórias, né? Que basicamente você vai pegar itens, né? Ou escalas que vocês respondem, que as pessoas respondem, e aí você cria um fator latente, né? Ou seja, você está vendo um construto que está por trás disso, né? Aqui, quando a gente fala do SEM, ou seja, dessas equações estruturadas, a gente está falando da mesma coisa, só que a gente vai comparar construto com construto, basicamente. E aí a gente tem vários jeitos de fazer isso. Por exemplo, você consegue fazer isso com regressões normais, desde que você consiga extrair, né, o fator latente. Mas aqui você já consegue fazer tudo de uma vez, de um jeito que você vai conseguir visualizar de uma forma integrada, fica bonito de ver, e você consegue, enfim, calcular tudo que está dentro do que você espera nesse modelo. Tem um artigo, deixa eu ver se eu pego aqui rapidinho, chama... Putz, como é que vai ser o nome? Peraí, deixa eu lembrar o nome do cara. Ok, acho que é isso. Não. Só um minutinho, pessoal, só achar o nome dele aqui. Assim. Gavin, não. Achei. Pronto, esse é o cara. Deixa eu ver. Também não. Caramba. Deixa eu achar aqui, pessoal. Desculpa que eu não pensei nisso, mas ele tem um artigo que foi a primeira vez que eu vi um 100, assim, uma equação estruturada, e eu falei, tá, isso aqui faz muito sentido para mim ser desse jeito, sabe? E aí eu quero ver se eu acho para vocês. Tá, está um pouco difícil ver o nome dele agora, então, rapidinho, só um minuto, desculpa por isso, mas é que vai valer a pena. Eu não tinha pensado nisso, mas acabei de ver aqui. Calma aí, estamos quase, achei o artigo dele. Cara, nossa, nunca foi tão difícil achar um artigo assim, mas eu vou achar com certeza, eu só preciso pegar a informação correta. Achei o nome dele. Espera aí, agora é só procurar. Aqui. Calma aí, cadê esse artigo? Achei. Boa. Perdão, pessoal, já estou abrindo aqui, já mostro para vocês. Boa. Não, você está me dando que não deu certo. Peraí, não deu certo. Aqui. Tá, agora não tem como ir. Legal. Achei, deixa eu ver se eu consigo mudar o compartilhamento para vocês. É um estudo, basicamente eles queriam ver o efeito da ansiedade quando a pessoa fazia um teste de educação, né? Então, a pessoa, por exemplo, eu vou compartilhar aqui com vocês, desculpa pela bagunça aqui, aqui.
Então, eu estudo, eu vou mandar para vocês aqui também no chat. Legal. É um estudo, né? Eles estavam interessados no seguinte: a pessoa fazia um teste de ansiedade sobre provas, basicamente, e aí ele basicamente fazia alguns testes antes que era como se fosse um Enem, só que tipo para médicos, uma coisa assim. E eles queriam ver como que a pessoa lidava, né, com essa questão de ansiedade, como que ela fazia isso. Então eles propõem um modelo 100, basicamente começa com esse, se não me engano tem um outro aqui para baixo. Não, não tem, é só esse mesmo. Legal. E ele tenta mostrar a lógica dele por trás desse modelo. Então, assim, de como que ele estava pensando todo o problema, né? Então, ele tá falando, né, por exemplo, das questões latentes, né? Que, por exemplo, a gente tem o teste, a ansiedade em testes, né? Que a gente usa. Como que isso impacta, né? Tanto a performance no teste, que seria, assim, um treino, quanto o teste que a pessoa foi mesmo fazer no dia. E aí ele coloca nesse D, que, se eu não me engano, era alguma questão relacionada a desempenho. Mas, de qualquer forma, o que interessa, né, é que você vê isso aqui, você consegue visualizar um pouco o que ele estava pensando em algum grau. E aí, se eu não me engano, tinha alguma outra tabela aqui. Ele mostra pré-teste, etc., como a ansiedade funciona. Enfim, é um artigo bem interessante nesse sentido, porque eles mostram que quando você controla, né, pelo conhecimento inicial, que era essa parte aqui, que seria se ele está indo bem num mock exame, coisa assim, quando ele tem um conhecimento anterior, a ansiedade não impacta na performance do exame que a pessoa fez. Ou seja, o cara, se ele está ansioso, se ele não está, não interessa, desde que ele tenha bastante conhecimento antes, né? E ele mostra isso com esse modelo, e aí fica bem claro, assim, quando você lê o artigo, né, fica bem claro, senão é um monte de informação jogada apenas, mas fica bem claro você entender que existe esse impacto, né? E que esse impacto, né, ele é mitigado se você tem esse conhecimento prévio, etc. E aí é interessante porque a gente consegue ver em algum grau aqui o que ele está tentando explicar. Então, o que são coisas chaves quando a gente pensa, né, em equações estruturadas, né? A primeira delas, variáveis que são observáveis, né, ou seja, variáveis que são que a gente fala que não é o latente, né, que não é essa variável de segunda ordem, a gente sempre coloca como quadradinhos. Então, aqui, por exemplo, ele deu 5 aqui, o que seria o ANX, né, que é de anxiety. Então, tem 5 itens que a pessoa respondeu sobre ansiedade para teste. E teve também, né, a performance no teste que eles fizeram, tanto um teste que seria, né, um treineiro, quanto, de fato, a performance no dia. Então, isso são variáveis observáveis. São medidas que a gente tem ali do que o cara fez, que o cara respondeu. Aqui o text anxiety, que ele chama, né, seria ansiedade no texto, no teste, para testes, né? Então, se a pessoa fica ansiosa para fazer um teste ou não, é uma variável latente, ou seja, a gente não vê isso diretamente, né? A gente consegue medir porque ele respondeu esses itens. E aí a gente representa ele sempre como bolinhas ou elipses, enfim, coisas assim. Então, tudo que a gente não consegue ver, que são variáveis latentes, né, são círculos, e tudo que a gente vê, né, que a gente mediu de fato, a gente usa quadrados. Então, assim, é uma coisa interessante desse tipo de análise. Mas, enfim, por causa. Esse foi o artigo que eu vi, eu falei, nossa, é muito interessante que, assim, você lendo o artigo, você consegue entender exatamente o que ele fez aqui, e aí, enfim, ele também mostra essa questão de que tem uma performance igual, né, no teste no treineiro. Mas o que eu quero mostrar para vocês, assim, é que você consegue representar coisas muito complexas numa imagem só, e tem os resultados ali, etc. Então, essa questão de equações estruturadas é muito bacana desse jeito. E aí, voltando então para o R agora. Cadê o nosso R? Legal, aqui. A gente consegue fazer coisas muito parecidas. E aí, o banco de dados que a gente tem, né, é o seguinte, vamos entender. Suponha que você seja um pesquisador interessado em estudar os efeitos do histórico familiar e socioeconômico dos estudantes sobre o desempenho acadêmico. É uma pergunta muito comum, na verdade, né? Muitas de nós fazemos pesquisas muito parecidas com isso, né? Então, eu tentei pegar uma coisa que é bem parecida com o que normalmente a gente trabalha em algum grau. Legal. O laboratório recentemente finalizou a coleta e o upload de conjunto de dados, que esses dados que a gente acabou de abrir, contendo informações de 500 estudantes com 9 variáveis observadas. E aí a gente tem elas, né, que é a motivação, a harmonia, estabilidade, psicologia parental negativa, nível socioeconômico, QI verbal, leitura, notas de aritmética, né, e notas de ortografia. O pesquisador principal hipotetiza
a existência de 3 construtos latentes, ou seja, 3 coisas que estão ali, né, que seriam essas coisas que a gente não observa, mas que estão impactando o desempenho da criança. Um que seria o ajustamento, ou seja, como que a criança está ajustada no meio, né? Uma que seria o risco que ela tem, e um que seria o achievement, que seria basicamente o desempenho dela. E aí ele fala, a gente consegue medir, né, da seguinte forma: o adjustment, né, ou seja, esse ajustamento seria variado pela motivação que a criança tem, com a harmonia que ela tem no ambiente dela e a estabilidade. Então, esses seriam 3 variáveis que formariam a variável latente de ajustamento. O risco que a criança tem com as variáveis deles, né, seriam basicamente o psicologia parental negativa, o nível socioeconômico e o QI verbal. E aí, por fim, a gente tem, né, o que seria o achievement, que seria o desempenho acadêmico, que aí seria basicamente a leitura, a aritmética e ortografia, ou seja, notas que a criança tirou. Aí se a gente abre aqui o nosso data frame, né, nosso dado, a gente tem essas variáveis, né, estão diminuídas, mas elas estão ordenadas desse jeito, basicamente, e aí elas estão, né, de um jeito, enfim, um número meio caótico, né, então não faz tanto sentido. Então a gente imagina que teve como se fosse uma... Se bem que só deixa eu ver uma coisa aqui que eu achei uma coisa esquisita. Espera aí. Por favor, pode falar, Camilo. Professor, será que eles estão em Score Z, talvez? A ideia é que sim, mas eu acho que a gente puxou o dado errado para cá. Só ver uma coisa. Exatamente, é o que eu imaginava. Então, o que a gente tem aqui, né? Eu usei uma função que chama glimpse, né? Ou seja, dar uma olhada, né? E aí o que a gente vê é que os dados, né? Por exemplo, tem 2 vezes que tem pontos, entende? Então, ele tinha um ponto antes e um ponto depois, né? Isso indica, né, que ele está como se fosse caractere. Então, ele mostra aqui, né, para a gente estar como caractere, não como número. A gente pode mudar isso nessa função de um jeito fácil. A gente pode, na verdade, fazer o seguinte. A gente pega esse data, então a gente usa uma função chave, não tem... Eu não vou entrar muito no R aqui, só para a gente não perder tempo com isso. Mas... Notate if... Espera aí, pegar aqui uma coisa rapidinho. Um minutinho. Só um minutinho novamente. Legal. Eu acho que se a gente fizer isso aqui vai funcionar. Vamos ver. Legal, funciona um grau, fica negativo, mas está tudo certo. Vocês podem copiar, eu mando para vocês essa linha. Deixa eu puxar data, salva com data, legal. Cadê vocês? Mandei aqui para vocês no código caso vocês precisem. E aí o que acontece, né, que quando a gente faz isso, e se a gente faz o glimpse novamente, o data agora ele vai estar... Opa, perdão que não rodei. Agora sim, estou todo como íntegra, então, enfim, está funcionando, ou deveria funcionar algo bem próximo disso. E aí, novamente, a gente conseguiu ter os dados bonitinho, como deveria ser. Legal. Eu peguei no problema técnico de resolver. E aí, legal. O que a gente precisa fazer aqui, né? Então, naquele exemplo que a gente estava falando, né, a gente precisa, né, primeiramente, criar o que seria, né, aquela variável latente, e aí depois a gente precisaria, né, ver, né, o efeito de uma na outra, né? E a gente consegue fazer isso, mas eu quero mostrar algumas coisas para vocês dos nossos pacotes de... A gente tem um pacote chamado Lavan, então esse pacote ele funciona muito bem, então a gente usa, né, o código library e aí coloca Lavan, é um pacote para fazer equações estruturadas. E o primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, no R, né, a gente tem opção, então, por exemplo, de fazer uma regressão linear, certo? Então, por exemplo, o que vocês fazem, por exemplo, no SPSS, vocês fazem onde vocês quiserem, né, todos os aplicativos de estatística vão ter essa opção, né? E aí a gente, no R, né, a gente usa o que seria esse LM, né, que é Linear Model, a gente abre um parênteses, a gente escreve, né, o que seria
por exemplo, a gente quer predizer o que seria leitura por motivação, ou seja, se a pessoa é motivada, ela vai ler, né? E aí a gente coloca data igual data, ou seja, a gente está falando que basicamente isso aqui é a nossa variável dependente, isso é a nossa variável independente, e a gente tem esses dados, que são o nosso data, né, que foi o nome que a gente colocou aqui em cima para os nossos dados. Se a gente faz isso, e aí a gente escreve summary aqui, tcharam, a gente tem uma regressão linear, e aí ele vai falar o estimado, etc. Ele fala que é um modelo ajustado, então valor P significativo, pericororó, legal. Normalmente a gente faz isso no R com bastante frequência, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, a gente consegue fazer quase que a mesma coisa dentro do Lavan, ou seja, a gente consegue fazer exatamente a mesma análise, ou seja, que seria uma regressão linear, com uma equação estruturada. E a gente consegue fazer, eu vou pegar aqui o código para a gente ser mais rápido. Então, basicamente, a gente teria um código assim. Então, eu vou explicar para vocês a estrutura do Lavan com base nisso. Então, o que acontece aqui? Eu vou tirar isso para a gente não ficar confuso. Mas, o que eu estou falando, né, é que a gente vai ter um modelo aqui, a gente pode chamar de M1, por exemplo, que seria o nosso primeiro modelo que a gente está fazendo no Lavan. E aí a gente tem que explicar para o Lavan como é que vão ser aquelas conexões. Então, do mesmo jeito que tinha aquele artigo que mostrava, por exemplo, vai de um lugar para o outro, e aí pega essas variáveis, faz uma variável latente, etc., a gente tem que escrever isso para o Lavan. Então, a gente explica como é que funciona. E aí, essa parte é meio chata de vez em quando, mas, graças a Deus, hoje a gente tem, por exemplo, chat GPT, a gente consegue escrever lá, ele faz para a gente na mesma hora, desde que a gente explique para ele o que são as variáveis. E antes a gente tinha que ficar escrevendo, demorava bastante, assim, dependendo, por exemplo, se a gente tinha que mudar alguma coisa no modelo. Hoje em dia o chat GPT faz muito rápido. Mas a ideia é meio que essa. Então aqui a gente tem, por exemplo, o que seria o nosso modelo 1, né? A gente está atribuindo a ele, né, essa seguinte questão, que é o seguinte, a gente vai ter o que seria a leitura, né? Então a gente está falando o mesmo modelo aqui de cima, né? Uma leitura, e aí na regressão a gente tem que colocar sempre o 1, né, antes, como uma variável para mostrar que tem intercepto, etc. E a gente adiciona o mais e motivação, no caso aqui, e aí a gente colocou uma covariância, ou seja, a gente fala que a motivação covaria com a própria motivação, a gente não precisa colocar isso, se eu não me engano, vai dar certo do mesmo jeito, mas a princípio a gente deixa para rodar. Se a gente roda isso, e aí a gente pega, né, esse código, que seria o fit 1, seria nosso primeiro fit dentro do 100, né? E aí nesse pacote Lavan, ele vai ter essa função chamada 100, que é Structured Equation Model. Então a gente vai fazer um modelo de equação estruturada e a gente consegue colocar esse modelo 1, né, que seria esse código aqui, ou seja, a gente quer fazer uma regressão, basicamente, dentro dele, com os dados, que seria a data, no caso aqui. E aí a gente roda ele, e aí ele deu alguns warnings, e depois a gente se preocupa com isso. Mas se a gente faz o summary aqui, o que a gente vai ver que é muito interessante? Opa, tivemos algum problema? Não. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter 167, e se a gente sobe para a nossa regressão, é exatamente o mesmo valor. É que aqui, enfim, deixa eu ver se eu consigo tirar a anotação científica. Mas se a gente tira, vai dar exatamente a mesma coisa. Então, aqui foi 16663, e se a gente pega o nosso, foi 167, né? Ou seja, ele está basicamente adaptando, está, enfim, encurtando, né? Mas o que a gente vê é que é exatamente o mesmo valor. Ou seja, a gente acabou de fazer uma regressão linear dentro de uma equação estruturada, certo? Não sei se faz sentido para vocês isso. E aí a gente tem um outro pacote que chama... Eu não acho que eu não pedi esse para vocês instalarem, mas vocês podem instalar depois ou agora também, é bem rápido, chama Lavanplot. E se a gente pega esse Lavanplot e usa, só deixa eu ver uma coisa aqui, esse Lavanplot e põe o fit 1, ele vai fazer uma imagenzinha para a gente. Então ele está falando, ó, aquela mesma imagem que a gente teve lá do artigo que eu mostrei para vocês, a gente tem aqui em algum grau, só que bem simples, né? Ou seja, como que a motivação impacta a leitura. E aí a gente consegue colocar algumas coisas aqui. Então, por exemplo, a gente pode colocar, se eu não me engano, a gente consegue colocar os valores, vamos ver como é que a gente coloca os valores. Aqui, coefs. Então, se a gente coloca vírgula coefs igual true, ele vai colocar o coef, e aí ele deu NA por algum motivo que a gente vai ter que ver depois nos nossos dados. Mas, enfim, a ideia por trás, assim, bem fácil seria essa. É interessante ter dado esse problema, porque provavelmente nosso dado está bagunçado ainda. Deixa eu ver uma coisa aqui. Só um minutinho.
Eu acho que como o nosso dado está esquisito, ele talvez esteja bagunçando alguma coisa. Eu vou tentar ver um outro jeito da gente abrir esse dado. E aí a gente tenta fazer igual. Tá, vamos tentar desse jeito, então. Se a gente fizer o seguinte, pessoal, eu peguei esse dado, né, de um lugar da internet, que é um site que eu achei pertinente, mas a gente consegue fazer a mesma coisa que eles fizeram. Deixa eu ver se a gente rodando isso funciona bem. Funciona melhor, tá? Tá bom. Então, peraí, legal. Então eu vou mandar para vocês, só para a gente ficar com o código exatamente mais bacana, porque eu acho que a conversão que eu fiz deu algum probleminha. Mas enfim, mandando aqui para vocês, se vocês usarem exatamente esse código, a gente vai ter a mesma questão que a gente estava tendo. Então, enfim, a gente consegue puxar o dado exatamente igual deveria ser, a gente pode deletar esses outros dois. Legal. E aí, se a gente... Professor. Pode falar? Tem. Calma. Então, só para, como a gente já teve uma parte mais um pouco teórica sobre as equações estruturais nos jogos do mês passado, e eles tiveram um hands-on de análise fatorial, mas voltado para a exploratória. Só que como aqui nem todo mundo tem tanto costume com o R, se puder ir devagar para todo mundo acompanhando essa código só para ir linha por linha, para todo mundo entender, ser algo aversivo para a pessoa. Tá bom. Combinado. Desculpa, pessoal. É que eu estava pensando em tentar evitar falar muito sobre R para a gente ver as análises. Mas eu explico passo a passo, só para a gente entender, então. E aí eu explico o que cada função faz, enfim. Então vamos lá, desde o começo, então. Algo bem simples. O R, né, assim, como que eu gosto de pensar nele, né? As pessoas têm medo dele, etc. Mas ele é como se fosse uma caixa de ferramentas. Então, imagina o seguinte, você, sei lá, sua porta não está mais fechando a fechadura por algum motivo. Aí você chega e olha para a fechadura e você fala, nossa, eu tenho que resolver esse problema, né? Aí você fala assim, tá, eu tenho uma caixa de ferramentas imensa, cheia de ferramentas que eu posso usar. Então você, assim, tem um martelo, você vai ter, sei lá, uma chave de fenda, você vai ter uma fita métrica, você vai ter, sei lá, não conheço muitas ferramentas, mas você vai ter várias ferramentas dentro dessa caixa. E aí você fala assim, bom, já que a fechadura não está funcionando, eu posso ir lá, pegar o martelo e dar marteladas na porta até uma hora que eu vou resolver isso. Talvez não seja o ideal, mas você pode fazer isso. Ou você pode pegar alguma chave de fenda, abrir lá a fechadura e consertar, etc. Enfim, cada um tem um caminho. O R, ele é a mesma coisa, ele é uma caixa de ferramentas. Então, tudo que ele faz, né, ele vai ter basicamente as ferramentas dele, e aí o nosso trabalho é basicamente pegar essas ferramentas e aplicar para o problema que a gente tem. E aí a gente consegue resolver os problemas de uma forma muito diversa. Eu uso, né, no R, o que a gente chama de tidyverse. Então, ele é uma ferramenta que ele permite com que o código seja mais legível e é um pouquinho mais fácil de trabalhar com ele do que trabalhar com R sem ele. Então, esse tidyverse, ele permite que a gente consiga ler o código do R de uma forma bem simples, e ele vai permitir que a gente consiga fazer as funções de uma forma um pouco mais linear, de um jeito que fica mais interessante para a gente. Então, eu sempre carrego ele. Então, esse library, né, essa função, ele está puxando esse tidyverse para a gente, fazendo ele funcionar. Aí, em seguida, eu coloquei esse options, e aí, esse SciPen igual 999 é o seguinte, é para a gente que o dado ele não mostre notações científicas. Então, quando a gente coloca dessa forma, ele não vai mostrar, por exemplo, em vez dele mostrar 1000, ele coloca, por exemplo, 10 elevado à terceira, sabe? Terceira? Isso. 10 elevado à terceira. Ele não vai mostrar isso para a gente, ele vai mostrar 1000 sempre. E aí, para a gente é mais fácil ler dessa forma também. Tranquilo? E aí, aqui, né, a gente estava com um problema com o dado que a gente baixou, etc., mas por algum motivo ele não funcionou muito bem, mas sem problemas. Esse código aqui, o que ele vai fazer? Ele vai ler um CSV. E aí a gente pega esse CSV desse link, que é exatamente o mesmo link que eu peguei para a gente, o dado. Só que por algum motivo, quando eu tentei abrir aqui, ele abriu de uma forma diferente, eu não sei por que isso aconteceu, mas se a gente lê dessa forma, né, então ele está lendo um arquivo CSV, poderia ser ler um Excel ou ler qualquer outra coisa aqui, mas como, né, a extensão do arquivo é .csv,
a gente lê ele e a gente joga ele para o que a gente chama de data. Então a gente cria, né, um arquivinho chamado data dentro do R, que está aqui embaixo, e aí a gente lê, dentro desse data vai ter basicamente essa leitura desse arquivo CSV que a gente puxou da internet. Beleza? E aí a gente consegue acessar esses dados, né? Então se a gente clica aqui, a gente consegue ver, por exemplo, que a gente tem 9 variáveis, né? E aí a gente sabe o que é cada variável, porque a gente tem aquele dicionário nosso que explica o que é cada uma delas. E aí eles vão ter os valores, né? Que são provavelmente os valores, eu não sei se é Scorezeira, etc. Enfim, talvez sejam apenas dados simulados, mas a ideia é que eles fiquem aqui os valores, e aí vai de 1, né? Ou seja, o participante 1 até o participante 500. Ok? Então esses são os dados que a gente está trabalhando hoje. Bacana. Aí, aqui, o passo seguinte, né, nessa linha 6, foi que a gente abriu um pacote chamado Lavan. Esse pacote Lavan, ele vai permitir a gente fazer equações estruturadas. Então, ele permite que a gente escreva de um jeito o código, e aí ele vai conseguir ler e falar, ó, isso aqui é uma equação estruturada, que nem aquela bonitinha que a gente viu lá no artigo do cara. Beleza. E aí, aqui na linha 8, a gente vai fazer um modelo, que é o seguinte... É um modelo linear, né? Ou seja, uma regressão linear, em que a gente está querendo falar o que o cara leu, né? A nota de leitura dele, basicamente, com base na motivação. Ou seja, a gente quer explicar se o cara tem motivação alta ou baixa, isso vai fazer ele ter uma nota de leitura maior ou menor? É isso que a gente está tentando explicar aqui. E a gente coloca, né? Então, essa equação aqui, que é basicamente leitura é explicado por motivação. E aí a gente coloca o dado que a gente quer ver isso, que no caso é aquele dado que a gente pegou aqui em cima, que é o data. Então a gente coloca ele aqui. E aí a gente usa isso aqui, né? Então o Tidyverse ele se baseia nisso aqui, que é sei lá, não é jogo da velha, né? Não sei, porcentagem maior que porcentagem, que é basicamente como se fosse uma setinha. Ou seja, ele está falando, você vai pegar tudo isso que tem aqui e jogar para essa função. Porque senão, o que a gente tem que fazer? Por exemplo, se a gente roda só isso aqui, só para mostrar para vocês, ele vai dar alguns valores para a gente. Então ele fala, foi isso que a gente encontrou, mas a gente não interpreta isso muito bem. Então, para a gente entender isso, a gente tem que usar uma função chamada summary, que é basicamente dar um resumo do que ele está falando. E aí, no R normal, a gente usa, se a gente for fazer exatamente isso aqui, se a gente não tem o Tidyverse, a gente teria que escrever assim, summary, aí abre, e aí coloca a regressão linear dentro dele. E aí ele vai dar uma regressão linear bonita, ou seja, falando o que é o valor P, qual que é a estimativa da motivação, o valor P do modelo, quanto que é o R quadrado. Então ele vai dar tudo isso aqui, todas as informações para a gente. Só que é um pouquinho difícil da gente escrever o código dessa forma, começa a ficar complexo se a gente tem muitos passos. Então o Tidyverse ele permite a gente pegar a mesma estrutura, né, que seria o linear model, então a gente fala, porque o que a gente vai fazer primeiro? A gente faz o modelo linear e depois pede o resumo. Então não faz sentido a gente primeiro pedir aqui o resumo e depois ter que colocar o modelo linear dentro. Então o Tidyverse permite a gente pegar o modelo linear, escreve ele, e aí depois a gente fala, agora você vai pegar isso e jogar para essa função, que é o summary. Então se a gente rodar exatamente o código de baixo, é exatamente a mesma coisa do de cima, ele dá exatamente o mesmo resultado. Então esses dois códigos eles são iguais. Só que o de cima, eu até vou colocar aqui, se a gente coloca o jogo da velha, é um comentário que o R nunca lê como código. Então a gente coloca o jogo da velha, fala que código R base, e o de baixo aqui a gente coloca código Tidyverse. E aí, a gente sempre tende a usar esse código Tidyverse, pelo menos eu, porque é mais fácil de ler. Então, primeiro a gente sabe que a gente fez uma regressão linear e depois a gente pediu o resumo dessa regressão linear. Tranquilo? Aí a gente vai agora para o que é de fato, né? Por que eu fiz essa regressão? Para mostrar para vocês que a gente consegue fazer exatamente a mesma regressão dentro do Lavan, que é um outro pacote, que é um pacote que é para as equações estruturadas. E aí, nesse pacote, o que a gente tem que ver aqui? A gente vai ter um objeto, né? Então a gente cria um objetinho chamado M1, que vai ser basicamente o que a gente espera do modelo. Então, como a gente vai fazer aquele desenho, eu queria o do cara. E aí, no caso, o nosso modelo é bem simples. A gente quer que ele fale como é que a leitura vai ser predita pela motivação, que é exatamente o que a gente fez aqui em cima.
Só que nesse modelo aqui, quando a gente escreve desse jeito, a gente tem que falar que tem um intercepto. Então a gente sempre coloca 1, que é uma questão estatística, basicamente, do modelo de regressão linear nesse tipo de escrita. E aí a gente coloca a motivação, tio, quando a gente coloca o tio, a gente está falando que ele covaria um com o outro com motivação. Então o que a gente tem aqui? Ele é quando a gente escreve, né, para o Lavaan, a gente tem que explicar o que a gente espera, só que o Lavaan, ele vai ter uma linguagem própria. Então, por exemplo, tio significa uma coisa, se a gente colocar igual o tio, ele explica outra, então a gente já vai entrar sobre isso, mas cada escrita dele funciona de um jeito, a gente consegue se comunicar com ele dessa forma. E aí, se a gente roda, então, esse M1, ele vai guardar para a gente essa fórmula. Então, ele está aqui embaixo, dizendo, ó, essa fórmula que você criou, em que a leitura vai ser predita pela motivação, e a motivação covaria com a motivação, está guardado. E aí a gente pode colocar essa fórmula dentro da função SEM, que é a função de Structure Equation Model, com o dado que a gente tem. Então, cada uma dessas coisas faz referência a uma coisa que está no nosso dado. Se a gente abre de novo no nosso dado, a gente vai ter aqui o read, tá vendo? E a gente vai ter o motive, que é a motivação. Então, a gente está pegando as variáveis do nosso banco e explicando para ele como que a gente quer que elas se conectem. E aí a gente faz isso, e aí ele vai dar um modelo para a gente. Aí a gente, novamente, que nem lá em cima que a gente pede o resumo, né, aqui, a gente vai pedir aqui o resumo também. A gente salvou, né, essa equação estruturada num que a gente chama de um objeto, né, ou seja, a gente está falando, nesse fit1 vai ter essa equação estruturada, o resultado dela, e a gente pede o resumo dessa equação estruturada. E aí, se a gente vê aqui, agora vocês veem que como o dado está certo, deu certo, ele fala, ok, ó, é 0,53 o estimate dele, né, que seria basicamente o beta, etc. E aí, se a gente vai naquela nossa regressão que a gente fez ali em cima, ele também dá 0,53. Ou seja, a gente conseguiu fazer um modelo linear dentro do Lavaan, que é o primeiro passo do que a gente está fazendo. E aí a gente pode analisar, né, a gente pode ver essa equação estruturada, ver assim visualmente, aqui no R também, através desse pacote Lavaan Plot. Então ele vai fazer um gráfico para o Lavaan. Então se a gente coloca esse mesmo fit1, né, que é essa equação que a gente acabou de fazer, nessa função do Lavaan Plot e coloca coefs, que é de coeficientes, né, como verdadeiro, ele vai dar para a gente aqui nosso modelinho, a princípio. Fica bonitinho, tá vendo? Bem, enfim, simples esse, né, comparado ao do cara que era cheio de coisas, né? Mas a gente consegue fazer uma coisa mais ou menos assim. Faz sentido? Sim, super. Legal. Bacana. A ideia do R, então, sempre vai ser a gente tentar, né, fazer de um jeito com que a gente comunique para ele o que a gente quer. Se a gente quiser, por exemplo, fazer agora, no Lavaan, o que seria por exemplo, eu não vou dizer, uma análise fatorial confirmatória, né? Então, por exemplo, a gente consegue fazer também. No dicionário, o nosso pesquisador, ele fala o seguinte, que ele acha que existe uma variável latente de ajustamento, né? Então, ele chama de adjustment, e ele fala que é a motivação, o harm e o stab. Seria estabilidade, harmonia e motivação. A gente consegue testar isso também. Então, a gente teria que fazer, basicamente, só ver uma coisa aqui. Beleza. Legal. Então, a gente consegue fazer a mesma coisa. Então, a gente vai criar aqui que seria um M2, que seria um novo modelo, né? Que é o nosso segundo modelo, por isso que eu estou chamando de M2. E aí a gente põe essa setinha e esse menos, né? Que significa que a gente vai estar atribuindo ele a alguma coisa. Aí a gente clica, né, aqui o aspas, então ele já abre duas aspas para a gente, né, uma de cada lado. E a gente vai falar o seguinte, olha, eu acho que existe uma coisa chamada adjust, que nem o nosso dicionário falou, né? Então ele acha que existe um ajustamento. Então a gente chama de adjust. E isso vai ser igual, né? O motive, que é aquela variável no nosso dado de motivação, o harm e o estabilidade. Então a gente chama de motive, harm e stab, que são os nomes que estão no nosso dado. Então a gente coloca motive mais harm, mais stab. E a gente está falando, isso é uma equação estruturada. Só que qual que é o problema da gente escrever aqui? O Lavaan, ele tem uma linguagem própria. Então, quando a gente comunica com o Lavaan, a gente tem que explicar para ele, olha, o que a gente está fazendo é isso aqui.
Esse igual, se a gente coloca, ele vai basicamente entender que o resultado do adjust vai ser a soma desses. Então, para a gente falar que a gente está falando de uma equação estruturada para ele, e no caso, né, de um fator latente, a gente coloca o igual e um till. Então, quando a gente coloca isso aqui, a gente está falando, ó, eu quero que você crie esse adjust para a gente, e esse adjust vai ser uma variável latente do motivação, do harm e da estabilidade. Imagina que você tem uma escala. Então, por exemplo, você coletou dados de funções executivas, não sei, alguma coisa assim, das crianças. Então, você tem uma escala tipo a brief, sei lá, uma coisa assim. Lá, você vai ter vários itens. Então, você vai ter o item 1, 2, o 3. Na brief, por exemplo, você tem 75 itens. Se você pega essa brief com 75 itens, e você sabe que, por exemplo, o item 1, o 3 e o 5, por exemplo, formam um fator, você conseguiria colocar, então, por exemplo, o fator 1 da brief aqui, igual o item 1, o 3 e o 5, entendeu? E aí vocês vão gerar um fator latente para ele, que seria esse fator que a gente quer calcular. Aqui, no caso, o nosso fator vai ser a soma da motivação, do harm e da estabilidade para formar o fator que a gente chama de adjust. Ok? Faz sentido? Pode falar, Isabel. Só para ver se eu entendi, professor. Esse adjust, ele vem a partir de um modelo teórico, é isso? Isso. Ok. Então, o pesquisador, né, aqui no nosso exemplo, ele fala, ó, ele hipotetiza a existência de 3 constituintes latentes. Seria o ajustamento, né, o risco e o achievement. E ele acha que o ajustamento é a soma, né, dessa motivação, do harmony e da estabilidade. Então, um exemplo, por exemplo, você trabalha com que área assim, de desenvolvimento? Porque eu vi a apresentação sua um tempo atrás, mas eu não lembro exatamente. Eu trabalho com desenvolvimento de leitura em adultos analfabetos. Perfeito, leitura dos analfabetos, legal. Então, olha só. Imagina que você aplica para eles, vamos supor, um teste de consciência fonológica, um teste de, sei lá, um teste de consciência Memória de fonológica, trabalho. memória de trabalho, perfeito, e um teste de, por exemplo, RAM, sabe, de leitura de estímulos, enfim, beleza. Você quer ver se essas variáveis elas têm um construto latente de leitura por cima dela. Então, você consegue pegar o score de cada um desses para cada um dos participantes e ver se tem um fator latente por cima. Seria uma coisa de leitura. Você pode fazer essa hipótese e testar com esse Lavan. Entendeu? Entendi. E aí o Lavan, ele vai me dar algum coeficiente que me diz o quão adequado é essa nova variável que eu criei? Isso, exatamente. Essa é a parte beleza. dele. Então, o que acontece? Então, vamos lá. A gente rodou esse e a gente quer testar se o nosso pesquisador estava certo. Então, a gente roda esse código, né? Eu não falei para vocês, né? Me desculpa, assim, bem básico, mas para você rodar o código, né? Você dá o Ctrl e o Enter, né? Então, toda vez que você dá o Ctrl e Enter, ele vai jogar aqui para baixo o que você escreveu aqui. E aí a gente faz aqui um Fit 2, que vai ser o nosso segundo modelo, né? A segunda vez que a gente criou ele, né? E a gente vai usar 100, o M2, né? Que é essa equação aqui que a gente criou, e o data, que vai ser os dados que a gente vai estar usando para fazer esse modelo, que vai ser igual o data, que é o que a gente criou lá em cima. Se a gente roda ele, a gente vai ter aqui embaixo o novo, tá vendo? Fit 2, foi criado. E a gente pode pedir, né? Que a gente pediu lá em cima o summary, que seria o resumo desse modelo. Aí a gente rodou aqui. Então, como a Isabel perguntou, como que a gente sabe se rodou, se não rodou, o que aconteceu, né? A gente vê aqui o seguinte, primeiramente, né? Ele vai rodar, ele vai dar um monte de estatística. A primeira delas, que eu acho que é interessante a gente tentar entender, é o seguinte: se tem um valor P ou não, por mais básico que seja, né? Então, ele vai estar mostrando aqui, por exemplo, que existe uma variável latente, que foi o adjust, e tanto o harm quanto a estabilidade, eles são significativos em comparação com motivação para esse adjust. E, no final, todos vão ser valores significativos aqui embaixo nas variâncias deles. Então, a gente consegue entender isso, que a gente tem um dado interessante aqui, pelo menos para a gente conseguir compreender uma coisa. Deixa eu só ver um outro ponto aqui que é interessante falar. Só um minutinho. Eu vou pegar um outro código meu, porque eu sei que ele vai estar certo.
rapidinho, tá bom? Cadê? Aqui. Legal. Então, por exemplo, aqui é o mesmo código, a mesma ideia, então só para mostrar para vocês. Então, por exemplo, tá vendo? Eu estou usando a fit também, o dado, blá, blá, blá. Então, a gente consegue fazer tudo isso várias vezes, e depois eu explico o que eu fiz aqui para vocês, mas o que eu quero colocar aqui. Se a gente pega esse summary, né, e a gente coloca esse fit measures igual true, ele vai dar aqui em cima para a gente o que a Isabel perguntou, que é o seguinte, tá, como que eu sei se isso funcionou, se isso não funcionou? Então, ele vai dar algumas variáveis. Então, por exemplo, ele está falando assim, que o modelo foi significativo aqui. Então, se a gente coloca esse model test baseline model, o p-value é negativo, é positivo. O CFI e o TLI, que são duas variáveis que a gente tenta pegar, elas sempre altas, né? Eles estão em 1 aqui. E deixa eu explicar para vocês, esse é um dado que seria o dado perfeito, né? A gente nunca vai achar coisas tão boas quanto isso, tá? Mas a ideia é meio que essa. E a gente tem alguns valores de comparação que a gente pode usar, o RMSA, quanto menor, melhor, e aí a gente vê novamente que está em 0, que novamente isso não existe, tá? Mas, pelo menos no mundo real, mas aqui, como é um dado simulado, ele vai estar muito bom. E a gente consegue ver que tudo funciona muito bem, ou seja, basicamente essas 3 variáveis, elas formam esse adjust. Ou seja, elas têm uma variância, né, que é muito similar, e isso gera, né, uma variável latente. O que é muito legal nesse ponto, né, o que mostra que a gente consegue fazer essa variável latente. Quando a gente roda com dados reais mesmo, né, não vai ser exatamente tão bonito assim, mas a gente consegue ver. E aí você fala assim, Paulo, por exemplo, muito bacana isso aí, mas eu não entendo nada do que significa, né? Que é a maioria dos casos, inclusive eu muitas vezes também não sei, tá? Então o que a gente faz? Eu vou ensinar aqui para vocês como que a gente pode fazer isso de uma forma bem interessante. Só um minutinho. Então, a gente usa o nosso querido ChatGPT. Então, por exemplo, a gente copia isso aqui, tudo, da linha que você rodou até o final, certo? E aí eu vou só mudar a visão de vocês. Pode falar, Isabel. Desculpa ficar interrompendo, professor, mas a relação entre as variáveis, quando você está criando essa outra variável latente, ela sempre vai ser uma relação de soma ou às vezes multiplicatória? Tem casos mais complexos assim? Acho que, desculpa se for uma pergunta um pouco básica, mas é porque eu não tenho conhecimento basal. Não, é uma boa pergunta. Eu não sei te falar exatamente, porque normalmente, por exemplo, imagina assim, você tem uma escala de leitura, por exemplo, que você quer pegar, então você pergunta assim, você consegue ler o ônibus? Aí o cara vai falar, o letreiro do ônibus, o cara fala sim. Aí você fala assim, você consegue ler um texto científico? Aí o cara fala não. Aí você fala assim, você consegue ler um jornal? E aí ele vai falar sim. Então ele vai falando sim e não para várias coisas, né? E aí você quer ver se isso é uma escala, então imagina, né, sim, não, e aí o cara vai falar de, sei lá, muito, de pouco até, muito pouco, né, até muito, muito, sei lá, uma coisa assim, né, que seria uma escala Likert, e aí você quer usar isso. Então, normalmente, você vai ter um item por pergunta, né, então cada pergunta vai ser um item, e você vai somar esses itens para formar um fator latente. Então, é raro a gente ter, por exemplo, uma relação que nem você falou, de, por exemplo, um multiplica, uma coisa assim. E eu acho que dá para fazer isso, mas eu não consigo pensar em um exemplo do porquê fazer isso, sabe? Mas eu acho que a gente consegue modelar isso de algum jeito, sim. Beleza. Legal. Então, só voltando, né, no R, eu peguei toda aquela informação que a gente recebeu e eu falo, tá, o que significa? Aí você pergunta para o ChatGPT aqui, você poderia me ajudar a interpretar esse output do Lavan? E aí você põe umas pinhas, joga tudo aquilo lá que a gente estava lendo, e aí a gente dá um Enter. E aí ele vai interpretar para a gente, olha que mágico. Óbvio que, assim, conforme a gente vai fazendo isso, ele vai começar a explicar cada vez melhor. Então ele está falando assim, tem aquele ML, que é a primeira parte que aparece, né? Estamos aqui e tal, então ele está falando o que é isso. Então a gente usou um estimador que chama Maximum Likelihood. Isso, a gente tem vários tipos de estimadores, mas, enfim, ele está falando como é que foi. O modelo que a gente usou, quantos parâmetros a gente colocou, observações, né, que no caso foram 500 observações. Aí ele fala, o teste do modelo, que quadrado? Foi 0,0, o modelo é saturado, ajusta perfeitamente aos dados. Então, o que ele está falando aqui, né? Que é tudo muito bom, né?
Só que, óbvio, esses dados são simulados, por causa disso está dessa forma. Mas ele vai explicar basicamente tudo que a gente tem que entender desse modelo. Então, se assim, tenho dificuldade, não sei muito bem o que é isso, a gente consegue entender. Ele fala modelos saturados, índices muitas, 3 variáveis carregam significativamente um único valor. Beleza. O que ele está falando é que funciona em algum grau, que, óbvio, está muito saturado, ou seja, que a informação, uma coisa prediz exatamente a outra. Mas, enfim, a princípio, está tudo certo. Ok. Voltar vocês aqui para o R. Enfim, então o que eu quero mostrar é o seguinte, que vocês conseguem fazer isso, e aí, assim, por exemplo, eu aprendi a fazer isso em 2019, por exemplo. E aí eu não entendia muito bem o que acontecia, como é que essas coisas, o que elas significavam, né? E aí você fica jogando no Google, e aí você acha explicações boas, mas assim, é sempre difícil você aplicar o do outro para o seu dado, né? Agora com o ChatGPT não, você consegue fazer com que ele interprete exatamente os seus dados, que é muito legal e muito prático, né? E aí, a gente pode fazer, novamente, aquele gráfico que a gente fez em cima. Então, a gente tinha, né, um gráficozinho aqui embaixo, né? A gente pode fazer ele também para esse daqui. Então, a gente vai colocar o fit2 e o coefs, né, que serão os coeficientes, igual true. E aí, a gente vai rodar aqui, e aí vejam só o que ele mostra para a gente. Que a gente tem motivação, o harm e stability, né? E eles formam, né, um fator latente. E aí você se lembra que eu falei, quando a gente mensura a coisa, ela é quadrada, mas quando ela é latente, né, ela é uma elipse, né, circular, etc. E é exatamente isso que ele está mostrando com a carga fatorial. Então, se você quiser, isso aqui, né, basicamente o que a gente fez foi uma análise confirmatória, basicamente. E isso é bem legal, porque é a essência da coisa, né, para a gente conseguir fazer análise confirmatória. Então, se vocês têm escala e vocês estão tentando estudar a estrutura dela, coisa assim, vocês vão usar o Lavan muito provavelmente dessa forma. Só que o Lavan, e aí, o que diferencia uma equação estruturada de, por exemplo, um fator latente, de uma análise confirmatória, fatorial confirmatória, etc., né? O que diferencia os dois é que, por exemplo, eu quero comparar esse adjust com outras variáveis latentes. Isso é quando vira uma equação estruturada, no caso. E aí a gente vai para o nosso terceiro modelo aqui, que é o seguinte, a gente quer, né, ver, tem um adjust, certo? E a gente, então vamos lá, a gente está criando o terceiro modelo. Então a gente sabe que tem um adjust, ok. Aí a gente sabe também que existe o que a gente chama, né, de risk aqui, no caso, certo? Então a gente, foi basicamente o que o pesquisador supôs que tinha. Então a gente tem um risk, que vai ser um fator latente também, certo? Então a gente coloca igual e depois o tiozinho. E aí no risk ele fala o seguinte, que vai ser o risk vai ser aqui esse pp psych, né, o SES e o verbal. Então a gente consegue colocar pp psych mais SES mais verbal. E aí a gente vai ter mais um ainda, que é o último, que é o que ele falou de achievement, certo? Que seria basicamente o desempenho das crianças, também um fator latente. E ele é a média, né? Seria o fator latente da leitura dela, a nota de leitura, por exemplo, mais a nota de aritmética e mais a nota dela de soletrar. Então a gente criou um novo modelo aqui. Então a gente tem 3 coisas, certo? Então a gente está fazendo 3 fatores, 3 análises confirmatórias. A gente poderia fazer aqui, então, por exemplo, tentando ser rápido, mas a gente poderia fazer, a gente sabe que existe esse fator aqui, certo? Então, por exemplo, o adjust. Mas será que existe o risk e o achieve? Então a gente pode rodar isso e vamos tentar ver o que acontece aqui. E aí seria o fit 3, certo? Nosso terceiro modelinho. Vai ser uma equação estruturada desse modelo 3 com os dados que a gente tem, ok? Então a gente roda esse M3, roda o fit 3, e aí a gente pede um summary. Então o que a gente está pedindo aqui, só para a gente entender? A gente está pedindo Pera, só terminar de escrever aqui. O que a gente está pedindo aqui é o seguinte: será que existe esses 3? A gente está fazendo 3 análises confirmatórias de uma vez. A gente está falando, será que existe esses 3 análises confirmatórias? Será que, de fato, existe um fator latente para esses 3? E aí foi isso que a gente rodou aqui, e a gente vai ver o resultado. E aí, novamente, vocês podem jogar isso no ChatGPT se vocês quiserem, mas lendo aqui rapidamente, o que a gente vai ver, né, é que, novamente, é tudo significativo aqui quando a gente fala do risk. Então, do risk e do achieve também é a mesma coisa. Então, mostra que a gente tem fatores latentes
existentes aqui, tanto do adjust, quanto do risk, quanto do achieve, ok? Só para a gente entender rapidamente. E a gente consegue ver, enfim, tem variâncias, etc, é bacana. E aí se a gente vê, né, que o modelo, então, por exemplo, agora o CFI e o TLI estão muito bons, então a gente poderia, vamos jogar para o ChatGPT tudo isso aqui e perguntar para ele o que isso significa. Ok, onde estamos, ChatGPT? Muito legal. Compartilhar com vocês. Aí eu falo, legal, agora me ajude a entender esse output. E aí a gente coloca o nosso output aqui. E aí, olha que interessante. Ele entende já sozinho, ó. Existem 3 fatores latentes que você calculou, e você vê, eu não falei para ele, eu fiz 3 fatores latentes. Ele entende porque ele lê o código e consegue entender. E aí, com novas variáveis observadas, né, ou seja, são aquelas variáveis que a gente tinha no nosso banco de dados, e aí interpreta por partes. Então, ele fala, ó, o CFL e o TLI estão muito bons, é bom, aceitável, ajuste adequado, embora não ótimo. Então, ele fala que poderia ser melhor. O RMSA, né, o ideal que seja abaixo de 0,08. Então, ele fala acima do limite recomendado, ou seja, o ideal é menor que 0,08, indicando ajuste ruim. Ou seja, ele está criticando novamente o nosso modelo, ele fala uma consistência, tal, beleza. E aí, esse que é o grande ponto. Os nossos modelos, quando a gente vai rodar no mundo real, eles vão ser assim, eles vão ter coisas boas, coisas ruins, e faz parte, o mundo é assim. Então, assim, a gente espera que a gente tenha uma estrutura, e nem sempre a gente vai ter. Legal, carga fixada, ok. Aí ele fala, está representando negativamente, opa, perdão, precisa... Legal. E ele vai explicando basicamente o que ele achou, e aí ele fala com variância e tal, ok? E ele fala, o modelo é teoricamente coerente, estatisticamente significativo, informativo. As relações fatoriais com variância fazem sentido, no entanto, o ajuste global não é ótimo. E aí ele fala, tá, ele dá sugestões e tal, isso não importa tanto. Mas o que é interessante? Que rodou a coisa aqui, que a gente tem esses 3 fatores, e faz sentido. Em algum grau faz sentido, então tá ótimo pra gente nesse momento. Porque a gente tá tentando, ok? E aí, obviamente, você pode provocar ele aqui, você pode escrever, o que você faria de melhor, por que você acha que o fator não deu certo, etc. Enfim, não vamos fazer isso agora, mas daria pra gente fazer isso. E aí, se a gente volta pro R, a grande pergunta, tá bom, a gente fez tudo isso, bacana, show, legal, a gente viu que existem essas medidas e tal, mas, como eu falei, o interessante é a gente fazer aquele modelo bonitinho, né, que uma coisa conecta com a outra, etc. E aí, só, então, para mostrar o que a gente fez visualmente aqui, né, esse foi o anterior, né, e se a gente faz agora o mesmo Lavam plot, e aí a gente coloca fit 3 e coefs igual to, a gente vai ter 3 desses, basicamente, tá vendo? E eles estão bonitinhos aqui, mostrando que tem o adjust, vai ter o risk, vai ter o achieve, legal. A gente achou eles, e a gente tem as cargas fatoriais deles aqui, etc. Bacana. Só que qual que é o grande lance da coisa, né? Que aí vem o pulo do gato, digamos assim, né? A gente sabe, então, que tem 2 fatores latentes aqui. Tem 3 fatores latentes, né? Que é o adjust, o risk e o achieve. Vocês, como pesquisadores, o que vocês gostariam, né? Então, normalmente, por exemplo, a Isabel falou, eu estudo leitura em adultos que são alfabetizados, etc., estão aprendendo a ler. Beleza. Você normalmente quer predizer o achievement, ou seja, você quer ver se o cara vai aprender a ler ou não e o que impacta isso. Então, normalmente é o que a gente faz. Então, a Isabel, possivelmente, ela quer ler, ela quer ajudar a ver variáveis que vão ajudar ele a ter uma leitura boa no final do dia, certo? Aqui, o nosso pesquisador, ele fez a mesma coisa. Então, ele está interessado, né, em entender o desempenho das crianças na educação, que no nosso caso é esse achieve, e aí ele chutou que existe um risco, né, e esse risco se dá por essas variáveis, e um adjust que se daria, né, que seria basicamente o ambiente dele ajustado ou não para a criança. Ou seja, seria como se fosse um fator protetivo e um fator de risco das crianças, e como que isso poderia impactar o achieve, ok? Então, assim, em vez da gente pegar, por exemplo, todas essas variáveis e tentar predizer uma delas, né, que a gente poderia fazer um modelo de regressão sobre isso, nessa equação estruturada, a gente consegue pegar essas variáveis latentes e predizer essa outra variável latente. E aí a coisa fica bela, né? Fica que nem aquele modelo que eu mostrei no artigo para vocês. E aí a gente consegue fazer exatamente a mesma coisa aqui. Então, como que a gente faria? Para ser bem fácil, a gente vai copiar exatamente o que a gente fez no modelo 3, ok? A gente só muda o 3 para o 4 aqui, né? Porque é o nosso quarto modelinho.
Então a gente mostrou, né? No 3 a gente falou, a gente vai ter o adjust, né? Que vai ser explicado por isso, certo? Vai ser uma variável latente dessas 3 variáveis. O risk, que vai ser uma variável latente dessas 3 variáveis. E o achieve, que vai ser uma variável latente das 3 variáveis. E aí agora a gente vai fazer uma quarta coisa, que é o seguinte, a gente quer que o achieve, certo? Que seria o nosso dado, né, de execução, né, como que a pessoa foi bem ou não, se ela foi explicada pelo risk e pelo adjust, certo? Então a gente está falando, isso aqui seria mais ou menos fator protetor, isso aqui seria mais ou menos um fator de risco. Então vamos ver se esses fatores de risco e proteção, eles predizem o achievement da pessoa. E aí a gente consegue fazer isso. Então lá em cima, quando eu comecei falando com vocês, eu falei, é assim que a gente faz uma regressão no Level. A gente nem precisa dessa vez colocar esse 1+ aqui, no caso. Se a gente colocar aqui apenas, né, o till, então seria basicamente a previsão, né? Então a gente está tentando prever ele com base no risk e vamos colocar, perdão, no adjust mais risk, ou seja, a gente está falando me prever esse aqui com base nesses dois. E aí a gente consegue ter um novo modelo, então, em que basicamente aqui, né, a gente vai estar pegando esses dois e vendo se eles impactam nesse aqui. Faz sentido? Ou não? Sim, sim. Legal. Então vamos lá, a gente roda isso aqui, que é a nossa nosso quarto modelo, e a gente faz o nosso fit 4, que vai ser uma equação estruturada desse modelo que a gente falou, com nossos dados. Rodamos, bacana, ele apareceu aqui embaixo, significa que deu tudo certo, e aí a gente faz um summary. Então a gente pede o resultado dele, aí o fit 4, com os fit measures, para a gente saber se foi bom ou não. Opa! Aqui eu errei, perdão. Então, fit 4, legal. E ele dá o resultado para a gente. E aí ele vai dar novamente. Então, ele vai dar primeiro lá embaixo uma variância, ele vai dar uma covariância também. Ele vai falar sobre a regressão que a gente rodou, e a gente consegue ver, né, que os dois fatores eles são significativos, ou seja, tanto o adjust quanto o risk eles impactam, e aí a gente consegue ver o beta deles, né? Então, não sei se vocês sabem muito de regressão, mas basicamente, né, é como se fosse, né, uma linha, né? Então, ou vai ser positivo ou vai ser negativo. E o positivo significa que quando aumenta o adjust, aumenta o achievement, e o risk, quando quando aumenta o risk, vai abaixar o achievement, porque é negativo. E aí a gente tem, né, também aquelas variáveis latentes que a gente já tinha visto, e aí a gente tem o ajuste do modelo, etc. E, novamente, a gente consegue bater o olho aqui, então, para quem é um pouco mais experiente, vai ver, por exemplo, o TLI e o CFI, que são duas variáveis importantes, eles estão bons. Aqui o valor foi significativo, que é bom também. Então, aqui o TLI, normalmente a gente fala que acima de 0,92 é bom, e o CFI acima de 0,95 é bom. Mas tem vários critérios, mas enfim, é só um jeito da gente entender. Aí a gente vai ter o RMSA, o ideal é que ele fique abaixo de 0,08, então não foi o ideal aqui. E o SMR vai ser abaixo de 0,04, é o ideal. E aí a gente vê que também não foi tão bom. Mas, ok. De forma geral, é isso. O nosso modelo nunca vai ser perfeito. Ele vai ter inconsistências, ele não vai ser perfeito. Porque os dados que a gente tem, eles são dados que, assim, por exemplo, eles têm barulho, eles são dados que não são sempre 100% corretos. De vez em quando, por exemplo, a gente vai colocar na planilha, a gente erra um número. Então, são dados que, assim, por mais que sejam muito bons, eles sempre vão ter inconsistências. E aí, legal, a gente fez aqui, e aí, novamente, Paulo, não sei interpretar tudo isso. Legal, a gente pega novamente tudo isso aqui e joga no ChatGPT mais uma vez. Legal. E a gente fala, bacana. Agora me ajude a interpretar esse dado, esse output. Legal. E a gente põe novamente aqui. E aí ele vai ler para a gente o que isso significa. Legal. Então ele fala, é quase idêntico ao anterior, com uma diferença crucial na modelagem. Agora o fator ativo é predito pelo adjust pelo risk numa regressão. E aí ele explica o que cada um significa, né? Então ele vai falar, o teste aqui quadrado, rejeita o modelo perfeito, o ajuste aí ele falou, RSMA, o ajuste é ruim. Não é ruim de verdade, tá? Abaixo de 0,08 é o ideal. Mas enfim, tá ok aqui, não é um grande problema. Ele fala do CPI ali, aceitável, mas não é ótimo, a CMR tá bom também.
E aí ele vai falar, tá bom, fator latente foi aquilo que a gente já viu, ok? E aí ele vai falar da regressão, que seria isso aqui. E ele fala, ó, aumentos em adjust são associados a maior desempenho acadêmico, foi aquilo que eu falei para vocês, e aumentos em risk estão associados a menor desempenho acadêmico. Ambos são preditores significativos, mas o risk é mais forte. Ou seja, quando você aumenta 1 ponto no risk, você abaixa no adjust 0,94 em média, né? Que é bastante coisa, se a gente vai pensar. E aí, enfim, ele fala qual que é a conclusão. Ele vai falar da variância, com a variância isso não importa muito agora, mas a conclusão geral, o modelo permite interpretar efeitos direcionais, são bons, a força negativa do risco gera que ele captura vulnerabilidades importantes, com baixo SS, dificuldades verbais e psicológicas, e ele fala que o RSMA é alto, o modelo tem boa validade teórica, etc., porque aí ele dá um próximo passo até, né? Mas o RSMA, o que ele fala é o seguinte, é um erro, ou seja, se o modelo está muito errado ou não. E ele fala que o modelo tem um erro relativamente alto, mas que faz sentido teoricamente. E aí, explorar índice de modificação, legal, beleza. E aí, só para mostrar aqui para vocês no R a última coisa, se a gente faz o Lavan plot novamente, que nem a gente fez lá em cima, com o fit 4 e o coefficient igual a true, a gente vai ter uma imagem bem bonitinha. Então, o que ela mostra para a gente? Ela tem os 3 fatores latentes, né, que nem a gente viu, mas a gente vê essa setinha saindo do risk e indo para ative. E aí, isso aqui é basicamente que nem aquele que a gente viu lá em cima, né, no artigo do nosso amigo lá em cima, que mostrava, né, por exemplo, tem o teste que a gente teve, que seria um teste... Já abre a palavra, só um minuto. Que seria um teste, por exemplo, da ansiedade, como que isso impacta, né, tanto o teste que seria um treineiro, né, quanto de fato o teste do dia, etc. Então a gente consegue ter basicamente essa mesma estrutura. Catarina, levanta a mão, por favor. Só realmente que agora fez todo o sentido. Acho que quem às vezes podia não estar entendendo muito bem porque estava fazendo análise fatorial, onde que ia chegar a equação em si, agora que tudo virou uma equação. Só para destacar isso, que essa é o diferencial, o passo a mais que esse modelo da equação estrutural permite, que antes não ficava tão claro com as ferramentas de análise fatorial que dá para fazer usando o JASP, o JAMOV, só que aí não dá para fazer essa outra parte. E aí por isso que exato, para usar no R. Exato. O R, eu gosto muito eu gosto mais do JASP do JAMOV, mas eu gosto muito dos dois. Mas eu acho que esse que é o ponto, assim, ele tem essa limitação. E aí o R é o próximo passo, é difícil, mas assim, é o que eu tô falando para vocês, eu não entendo muito de R, não entendo muito dessa análise. O ChatGPT ajuda muito, muito mesmo, assim, e antes, né, era difícil porque a questão era a seguinte, a gente tem que pegar esses códigos e aplicar para o meu dado. Então você pegava alguém que fez algo similar ao que você quer, e aí você ia ter que adaptar o código dele. Agora o ChatGPT ele faz para você, né, então você não precisa mais disso, né, mas esse é o grande passo, né, que seria o passo a mais, é chegar nessa regressão aqui, né? E eu quero mostrar só um exemplo bem prático para vocês, mas o Camilo levantou a mão, fica à vontade. Professor, não, concordo com a Catarina, ficou muito legal, assim, ficou muito bacana. Só queria complementar, né, porque eu tive minhas próprias dificuldades com a parte da programação, assim, mas no meio da pandemia ali, quando a gente começou a migrar, eu estava começando justamente a aprender a disciplina no mestrado, no doutorado, então, para tentar dar uma ajuda, assim, acho que, porque eu mexi mais com Python, assim, mas deu para entender o que você estava fazendo, e acho que para quem estiver assistindo o vídeo, porque a ideia é nossa deixar gravado e tal, que talvez ajude, seja começar por um básico de atribuição de funções, atribuição do que é cada coisa, das equações, porque acho que a sua explicação é perfeita, mas o que eu sinto, assim, tentando usar minha visão de quem aprendeu 4, 5 anos atrás, é que esses M4 com a seta é o que normalmente enterra, né? Então, se você, que basicamente é o básico, você vendo o básico ali do inicial da questão de atribuição, vendo os outros vídeos que a gente teve sobre a parte estatística, acho que vai ter uma coesão maior entre as coisas. Não, eu concordo plenamente. É que essa dificuldade, né, entre entrar em algo mais profundo, mas ao mesmo tempo tem o básico do R que nem todo mundo sabe. E aí é um desafio, mas
para quem está querendo aprender programação, pegar cursos bem simples. Então, eu, assim, até o doutorado eu não sabia nada, e aí o meu orientador basicamente pagou um curso para mim e falou assim, vai lá fazer. Era um curso numa empresa chamada IPAD, acho que era, IPAD, sei lá, era um instituto de pesquisas e não sei o quê, e era 4 sábados de pesquisa, e era assim, voltado para mercado, não tinha nada a ver com pesquisa. Só que eles ensinaram a base do R, né? E aí, a partir dessa base, eu comecei a estudar cada vez mais e tentar entender um pouquinho melhor. E aí, assim, é que nem inglês, ou é que nem, sei lá, se aprender francês, espanhol, sei lá. É uma linguagem. Então, assim, conforme você vai treinando, você vai ficando melhor. Então, assim, você bate o olho nisso aqui, quando você tá bom, né, já no R, você entende o que isso significa, né? Então, é como se alguém falasse uma frase em inglês para você, você vai entender. Agora, se você não sabe muito bem inglês, é difícil ler isso, né? Então, é com o tempo, assim, é prática mesmo, é chato. Eu acho que hoje tem ferramentas muito legais, então, assim, eu falei de ChatGPT fazer por você, mas o ideal é você trabalhar com ele. Então, você perguntar por que faz isso e não aquilo, o que significa, como é que eu posso fazer isso. Então, assim, ou pedir ele para ser um tutor, né? Então, tipo, eu fiz esse exercício, agora, tipo, me dá um outro para eu tentar fazer, né? E aí ele vai te ensinar também, ele é muito bom nisso. Erro no código, aí é legal colocar o erro que aparece lá para entender. Isso, exato. Eu ia comentar... desculpa, Catarina, achei que você tinha terminado. Tá bom. É só para resumir que acho que a proposta nem era tanto se preocupar com essa base do R, mas mais para a pessoa ver que não é coisa de outro mundo fazer uma análise dessa, que a pessoa pode achar super complexa, porque foi um código que não é um monte de página, basicamente usou poucas palavras que são os comandos. Então, para entender que aprendendo o básico de como que é a estrutura da linguagem do R, dá para fazer isso, que não precisa ter... E é isso, assim, por exemplo, você pode fazer a maioria das coisas fora do R. Então, por exemplo, queira fazer as análises descritivas fora, faz tudo. E aí você pode só importar para o R para fazer, por exemplo, essa equação estruturada. E vai funcionar muito bem. Eu, no começo, fazia muito isso. Eu usava o SPSS, o PSPP também. E aí, eu fazia tudo por ele, mas assim, por exemplo, eu precisava fazer alguma equação estruturada. Eu precisava fazer um gráfico. Então, assim, eu queria muito fazer gráficos bem feitos, né? E aí, eu comecei a migrar para o R aos poucos. E aí, uma hora, assim, chega no momento que eu falo, putz, eu acho que eu prefiro fazer as coisas no R do que ficar fazendo no SPSS no R. Mas é um passo. É como eu falei, é que nem inglês, é que nem... Mas é japonês. Muito mais fácil você fazer isso que você fez com uma espécie, com o JASP, com o ChatGPT, quando eu comecei a aprender que você tem que ficar procurando cada coisa, ficar procurando no Stack Overflow lá e ver toda a dificuldade. Nossa, eu gastava mais tempo, acho que eu te juro, eu gastava 1h30 para entender uma firma que eu coloquei errado. É muito. Nossa. Tempo é um negócio. Nossa, é um negócio absurdo, assim, tipo. E o ponto, pelo menos na época, assim, o que me frustrava muito é assim, que eu via que um cara estava fazendo uma coisa muito parecida com o que eu queria. E faltava muito pouco, era muito perto, né? Era sacanagem. E aí você fala, tá, mas assim, tá aqui, porque ele conseguiu fazer o que você queria, só que com os dados dele. Aí você fala, por que no meu dado não vai? E aí, assim, era tipo, bem triste. Era muito frustrante, assim. Mas, enfim, batendo a cabeça na parede até que uma hora vai, né? Mas se puder facilitar um pouquinho, por isso que eu dei essa sugestão de entender a atribuição do R, porque se você tem essa ideia de estudar o atribuído R, com toda a sua explicação hoje, um pouquinho da estatística que a gente viu, e o ChatGPT para fazer essa, vou chamar de muleta, mas no bom sentido, assim, né, de apoio, né, até você não precisar da muleta, cara, você tem vários elementos, assim, dá para deslanchar bem legal. Com certeza. A nossa ideia é de construir conteúdos aqui, que vão ficar para o GEL que meio que permanentemente. Então, a ideia, por exemplo, se eu sair aqui, a Catarina também terminar o doutorado, tem mais ninguém aqui que saiba ajudar alguma coisa assim, por exemplo, que eu fique o conteúdo, né, e fique mais para frente. Legal. Exato. E assim, uma dica que eu dou, já que você está falando isso de variáveis, tem aquele site Udemy, e tem alguns cursos, assim, são R$20, assim, não é caro, né, assim, óbvio, o ideal seria que fosse algo grátis. Mas R$20 não é caro, você tem acesso vitalício e tem alguns cursos muito bons, assim, ensinando desde esse básico do R até fazer coisas bem complexas, assim, para estatística, né? Então, vale a pena dar uma olhada nele, assim, eu fiz alguns, assim, e não me arrependo, assim, de ter gastado esses R$20. Ele tem, assim, um pega-bobo, então, assim, muitas vezes o que acontece, assim, o curso está, tipo, 270, aí você espera algumas semanas e aí tá, tipo, R$20. Então, assim, a maioria dos cursos em algum momento fica nos R$20, nunca pague 270 lá, porque é muito caro. Eu acho que assim, o mais caro que eu paguei lá foi, tipo,
R$ 35, sabe, sei lá, alguma coisa assim, que eu precisava muito naquele momento, mas vale a pena dar uma olhada também, que ele ajuda muito. E aí, só para mostrar para vocês, a gente mostrou aqui, né, isso aqui é o mundo ideal, etc. Eu vou mostrar um artigo para vocês que eu trabalho, né, com funções executivas. Peraí, calma aí. Eu vou salvar isso aqui, vou mandar isso para vocês, depois eu mando para a Catarina. Então, script, sim. Aí depois eu mando para vocês. Mas eu quero mostrar para vocês. Eu trabalho com funções executivas, né? E aí, o que eu queria fazer? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês bem rapidamente. Eu fiz um artigo, então, recentemente, que a gente está tentando publicar. A gente está trabalhando nesse artigo há mais de um ano. E a gente trabalha com equação estruturada. Deixa eu ver se eu consigo abrir o artigo para vocês também, que aí fica mais fácil de mostrar. A gente, basicamente, qualquer ideia, né? No campo agora, a gente tem uma discussão. Eu vou falar bastante assim técnico, mas. Professor, desculpa te interromper, mas claro. Esse artigo está publicado, tá certinho, porque a ideia depois era colocar a gravação, senão eu paro a gravação aqui agora. Não, fica tranquilo, eu só quero mostrar uma imagem para vocês, mas ainda não está publicado, mas fica tranquilo, assim, não tem problema não. Tá, ok. Eu só vou escolher a parte certa aqui para mostrar para vocês. Mas é um artigo que é o seguinte, no campo, né, a gente pode medir funções executivas ou com um teste, né, então, por exemplo, bloco de Corsi, trail making, o Wisconsin Cart sorting test, essas coisas, né, ou a gente pode medir, né, essas mesmas variáveis, né, essas mesmas a função executiva a gente pode medir também com escalas. Então a gente pergunta para a pessoa, né, coisas do cotidiano dela, e ela tem que responder para a gente, né? Então, por exemplo, você consegue arrumar o seu armário? Você consegue, enfim, diversas coisas assim, né? E aí a pessoa, ela responde se sim ou se não, né? E aí, então, entende? Tem dois paradigmas, um que é com testes que a gente chama de teste de laboratório, e outro que seriam com escalas de autorrelato, né? E essas coisas não se correlacionam de jeito nenhum, ou seja, quando você faz o cara fazer todos esses testes, e aí depois você vai lá e pede para ele fazer o teste dele, né, ele faz o teste de laboratório, depois você pede para ele responder as escalas, o valor nunca dá correlação. E aí, a gente estava tentando fazer o seguinte, a gente pediu para uma pessoa, eu vou compartilhar aqui com vocês rapidamente. Legal, aqui. Estão vendo o meu Word, então, né? Então, a gente pediu, eles faziam o seguinte, eles tinham que ir numa biblioteca, basicamente, então a gente tem até a foto da biblioteca aqui, como é que era, e ele tinha que fazer uma tarefa na biblioteca, que era buscar livros, então ele tinha uma lista de livros, ele tinha que achar todos os livros, e aí tinha umas regras, então assim, é uma tarefa que a gente supõe que seja de função executiva, né, assim, no mundo real. Que é isso, como que a gente executa no mundo real? E aí, o que eu quis fazer? Eu queria fazer um modelo que é o seguinte, a gente tem, né, essas medidas que seriam as medidas de laboratório e as medidas que seriam de self-report, de autorrelato, né, essas escalas. Então, eu criei o seguinte, o modelo em que eu pegava alguns desses testes, aí eu colocava ele para cada um das variáveis, né, então tinha memória-trabalho, controle inibitório, flexibilidade cognitiva, e aí vocês podem ver, né, o que a gente mediu está como quadradinho, o que a variável latente está como círculo, né, e a gente colocou elas basicamente nesses fatores, então a gente fez aqui, né, basicamente uma análise fatorial confirmatória, e aí a gente fazia, né, uma nova análise fatorial confirmatória de cada um desses fatores latentes para formar o que seria um fator latente de um teste laboratório, e aqui a gente também pegava as escalas que eles respondiam, então eram escalas de autorrelato, para fazer que seria um fator de self-report, né, uma coisa de como que ele respondia. E aí a gente fazia aquela regressão que nem a gente fez agora, para explicar como que ele fazia, né, como que o teste dele dava em tarefas de mundo real. Então, vocês entenderam? Basicamente a mesma ideia que a gente fez, só que um pouco mais complexo. Aí eu fiz essa imagem para mostrar passo a passo, e aí a gente consegue ver isso, né, novamente. E aí, indo para o R agora, é só para vocês entenderem, assim, falar, nossa, tipo, isso tem uma aplicabilidade, não é besteira, né, mas livraria aqui, legal. Então, no R, é a mesma coisa que a gente estava fazendo. O meu código está bem bagunçado nesse sentido, mas... Então, não liguem para ficar tão interessante assim, mas o que eu quero mostrar para vocês é que se a gente vai lá para baixo,
Então, por exemplo, a gente tentou predizer, né, várias variáveis. Então, assim, a pessoa ela fazia uma tarefa na biblioteca, ela estava usando um equipamento de eye tracking, etc., um óculos, né? Então, a gente tentou fazer tudo isso. E aí, se eu não me engano, esse aqui que é o interessante. Opa, não, perdão, acho que eu fiz alguma coisa errada. Bom, mas o que eu quero mostrar para vocês, eu acho que a gente tem um... Aqui, exato. Então, por exemplo, para fixações, a gente tem exatamente aquela mesma estrutura, que está bem pequeno aqui, mas basicamente, né, a gente tinha os testes, então vocês estão vendo, são os testes, eles fazem um fator latente. Esse era um passo anterior que a gente está fazendo, então a gente está tentando tudo direto, sem fazer aquele passo a passo. E a gente tinha os inventórios, e aí como que isso predizia, por exemplo, fixações. E a gente foi fazendo vários desses, assim, então a gente conseguiu, então, por exemplo, esse era para fixação, para tempo de fixação, mas a gente tem para, por exemplo, fixação também, e aí era um pouco diferente. Aí, por exemplo, a gente vê que para fixação, a gente tem uma variável preditiva a partir do autorrelato. Então, a gente foi fazendo vários desses, e a gente chegou, né, em resultados muito interessantes com essa ideia. Eu acho que eu tenho aqui também, eu não lembro qual foi o último que eu mexi, deixa eu ver aqui. Talvez esse? Enfim, meu código está muito bagunçado aqui, um problema, inclusive, mas... Enfim, não entraremos nesses detalhes, mas o que importa para mostrar para vocês, né, era que a gente consegue fazer basicamente a mesma coisa com esse mesmo modelo. Então, assim, não é que eu ensinei para vocês uma coisa e aí eu faço outra. Não, é exatamente o que eu fiz com vocês. E a gente consegue ver, por exemplo, aqui, né? Então, só para mostrar, né? Aqui eu fazia exatamente. Então, ó, criar variáveis latentes. Então, eu pegava o self-report, né? E somava 3 escalas de self-report. A live-based eram vários testes de laboratório. Aí eu falava, olha, existe uma covariância entre eles e tal. Então, quando a gente põe tio, significa que é uma covariância. Igual a gente fez lá no começo, né? Naquele primeira regressão. E a gente falava, e aí eu quero explicar o task duration, né, o tempo que a pessoa demorou na tarefa, com base em cada uma dessas, para ver qual era o mais preditivo. E aí, se a gente roda isso e depois roda aqui, por exemplo, a gente vê alguma coisa assim. Tá vendo? Então, a gente conseguia rodar tudo isso várias vezes, entende? Então, a gente fez basicamente a mesma ideia, né? Aqui está um pouco mais complexo, né, porque tem mais variáveis, mas a gente conseguiu rodar exatamente a mesma ideia. E, enfim, eu tenho vários projetos que eu poderia abrir aqui para mostrar para vocês. Então, por exemplo, deixa eu ver se tem mais algum rápido aqui. Não vai ter nenhum muito rápido. Professor, só uma dúvida. Se esse gráfico um pouco modificado ele fez automático ou naquelas edições ali que você colocou de gray, round, você editou o gráfico para ele ficar nesse formato? A única coisa, por exemplo, se a gente pega aqui, né? Então, vamos supor, pegar esse, põe um fit aqui. Se a gente roda exatamente assim, e aí a gente coloca... Fs igual true. Ele vai dar um pouco diferente, que ele vai ficar mais assim, tá entendendo? Isso, isso foi essa a minha dúvida. Como você fez para... Se só falar que foi uma edição, já entendi que você vai ter que mexer no código. Isso, então aqui, né, eu uso esse Lavanplot, né, então é um pacote, existe outros, mas eu gosto desse porque fica bonitinho, em algum grau, né. E aí, por exemplo, aqui a gente coloca assim, eu peguei esse código, na verdade, na internet, então, assim... eu coloco, né, por exemplo, que eu quero que o edge options, né, ou seja, as linhas e os nodos eles sejam, né, basicamente dessas cores, então gray, e que ele tenha uma forma circular. Eu falo que, por exemplo, esse é o mais importante, que é, por exemplo, para ser da esquerda para a direita, né? Então, quando a gente roda isso aqui, ele vai fazer sempre para ser da esquerda para a direita. Senão, ele faria de outra maneira, que seria, por exemplo, o que a gente está vendo, que é de cima para baixo. E aí, para mim, quando eu fui testando um por um, e fica melhor desse jeito. A gente pode usar esse layout também, que é o círculo, então ele vai ficar como se fosse um círculo. Então, se a gente voltar para o nosso, eu até vou copiar isso bem rapidamente, só para... Sei que já está bem no tempo aqui, mas só para mostrar para vocês. A gente fez lá no nosso exatamente igual, e aí eu vou só te mostrar que muda bem pouco, assim, mas ele de vez em quando fica mais visual. Então, a gente chegou nesse último 4 que a gente fez... Opa! Sempre quando vai fazer imagens no R, ele é muito bom, porque a gente pode mudar todos os parâmetros da imagem. Só que a grande maioria. Exige pesquisar como que mudar cada coisinha, mas aí você consegue as imagens mais personalizadas possível. Exato. Então, aqui, só para mostrar para vocês, né, aqui, por exemplo, esse já não ficou bom, porque ele faz automático, no caso, né? Mas, basicamente, aqui tem o achievement, né? Aqui tem o risk, e aqui tem o que seria o adjust. E aí a gente pode fazer dessa forma, né? Então, fica meio que um círculo, mas não ficou tão legal, né, essa apresentação.
a gente tem o que é Rankdir, se eu não me engano. Deixa eu pegar aqui. Peraí. Estou só abrindo aquele mesmo código que a gente estava aberto aqui. A gente consegue pegar o nome dele. Se a gente achar. Então, por exemplo, aqui é legal. Rankdir. Por exemplo, da esquerda para a direita, certo? Então, a gente consegue colocar aqui exatamente igual. 2 vezes. Legal. Então, ele tá vendo, a gente fez o mesmo gráfico que a gente fez, só que tá da esquerda para a direita. A gente pode pôr RL também, que é right to left, né? Então, ele vai fazer igual. Ou, acho que é TB, que é top to bottom. Ou BT, por exemplo. Entendeu? Então, a gente consegue calcular ele de algum jeito. E aí tem outras formas, mas eu não sou tão especialista assim daqui. Mas, por exemplo, se você clica em F1, ele mostra algumas coisas, eu acho, aqui. Então, por exemplo, tá vendo? Ele dá algumas opções de como fazer. E aí, novamente, se você joga isso aqui no ChatGPT e falar assim, me dá opções de como fazer, ele vai falar para você também alguns jeitos de melhorar essa questão. De vez em quando ele inventa código, tá? Então, esse é um ponto que é chato do ChatGPT para usar desse jeito. Mas, enfim, a gente consegue manipular muita coisa. Mas, enfim, a ideia é meio que essa, e a gente pode ir mudando, que nem a Catarina falou, o Carlos, eu acho, desculpa, eu perdi seu nome aqui. É Camilo, não, mas... Camilo, isso. Não, mas é isso. A ideia é que ele tem que fazer todo um ajustezinho, igual o matplotlib no Python e tal, deu para entender. Exatamente, mas funciona. Não, e fica muito bonitinho mesmo, é muito legal. Normalmente o pessoal eles usam outro pacote, eu não lembro qual que é agora, mas não fica tão bonito assim. Eu gosto desse porque fica elegante, assim, mas é gosto também. Alguma dúvida, pessoal? Foi tudo ótimo, muito obrigada. Acho que todo mundo percebeu que é uma análise muito útil e que tem muita relação com os estudos que todo mundo do grupo faz, que tem um monte de variáveis e que a gente quer entender a relação dessas variáveis para prever alguma coisa, alguma função cognitiva maior. Exatamente. E é bem útil. Eu agradeço, professor. Realmente faz é aquela coisa, como é que a gente une tudo dentro da mesma sacola e fala, isso aqui é um saco de laranja, sabe? Exato. Tipo, é a mesma lógica. É uma coisa que a gente vinha pensando e debatendo em algumas coisas. Acho que a equação estrutural dá uma resposta boa. Ela é muito legal para muita coisa, assim. Muitas vezes é isso, você tem muita variável, não sabe? Ele resolve muitas vezes esse problema. Só fechar a porta aqui um minutinho. Tá aqui. Tá. E só porque a gente vai deixar o vídeo, né? Então, o link que você mandou do artigo, o texto que você mandou lá de consertar, tá lá no começo, eu vou colocar na descrição do vídeo também. Legal. Pessoal, e aí eu mando para vocês o script que eu fiz, então vocês têm acesso e conseguem seguir passo a passo ali também. Obrigada. Tá, obrigado, professor. Legal, muito obrigado, pessoal. Obrigado por receber, foi um prazer, viu? Tchau. Tchau. Valeu, professor, obrigado.